Olá, eu sou a Raquel, sou psicóloga clínica, doutorada em Psicologia Aplicada e uma apaixonada pelo poder transformador das relações. Todas as semanas vou trazer-te informação e reflexão sobre temas que considero relevantes para a parentalidade, a educação e o desenvolvimento infantil. A minha intenção é poder partilhar informação, histórias, perspectivas e inspiração para que possas mergulhar na preciosidade e no valor imenso do teu papel enquanto adulto para potenciares o desenvolvimento das tuas crianças. Enquanto me ouves, não aceites nada só porque sim, não rejeites nada só porque sim. Permite-te ouvir e, se te fizer sentido, leva contigo o que ouviste para as tuas escolhas. Olá, bem-vinda a mais um episódio deste podcast. Hoje não estou sozinha, estou muito bem acompanhada. Tenho comigo a Joana Recharte e vou passar a apresentar assim de forma breve a Joana. A Joana é mãe, é doula, é psicóloga especialista em gravidez, parto e pós-parto. Atualmente trabalha exclusivamente na área da maternidade, com uma especial paixão pela história de parto e da construção da identidade materna. É fundadora da Lovable You, que podemos encontrar nos quadradinhos do Instagram assim mesmo, e está comigo hoje para uma conversa que eu tenho a certeza que vai ser assim uma conversa bem inspiradora e bem bonita. Olá, Joana! Olá, minha querida Raquel, obrigada por este espaço. Estou muito feliz por estar aqui. Estás a construir um projeto super bonito. Então, para mim também é assim uma grande honra estar contigo e podermos conversar. E obrigada por também criares este espaço. Obrigada. Então, Joana, acho que começo por te perguntar porque que, tendo em conta a tua apresentação e, portanto, aqui uma noção de que trabalhas exclusivamente neste momento com mulheres, com mães, eu acho que começo por te perguntar porque que o acompanhamento psicológico, o acompanhamento terapêutico, este olhar para dentro acompanhado não deveria ser um luxo na maternidade. Ora bem, não deveria mesmo ser um luxo, né? Deveria ser uma coisa que é acessível a toda a gente. Infelizmente ainda não temos redes de apoio que suportem todas as pessoas. Por um lado ainda não temos também uma grande valorização do apoio à saúde mental, então temos aqui várias coisas que podem interferir um bocadinho nesta procura, mas também no acesso. Mas tirando isso, dou-te uma resposta um bocadinho mais lata. Eu acho que a forma como nós olhamos a maternidade tem sempre mudado ao longo do tempo e há aqui vários contextos que vão mudando a forma como nós vivemos uma gravidez, um parto, um pós-parto, e é certamente diferente da forma como as nossas avós viveram, as nossas mães, e agora estamos nós nesta geração também aqui para ir as nossas crianças com outra consciência, com outros valores. Então tudo isto traz novidade e a novidade requer organização, não é? Então no fundo nós estamos aqui neste impasse em que nós vamos nos lançar a uma grande tarefa desenvolvimental que é nos tornarmos mães, em que as referências que nós temos são os nossos modelos antigos, das nossas mães, das nossas avós, em que nós queremos realmente fazer algo diferente, como todas as gerações querem, a nossa geração muito alinhada com os valores do amor, da parentalidade positiva, da compaixão, mas também não temos propriamente muitas referências, então estamos aqui sempre um bocadinho a navegar sobre como é que isto se faz de facto na vida real, não é? E a lidar com esses desafios todos. Além disso, eu acho que somos uma geração que também está mais ou menos instruída para olhar para dentro e quer ir a fundo e quer questionar e quer refletir. E então eu acho que trazemos também muito essa energia para as nossas gravidezes, para os nossos partos, para os nossos pós-partos e para a maternidade em frente, não é? Então eu acho que somos sim uma geração muito especial nesse sentido. E também uma geração que de alguma forma foi alertada para alguns problemas de saúde mental, não é? Em que olhamos para a ansiedade e se calhar já sabemos reconhecer e sabemos que não é benéfica nem para nós, nem para os nossos bebés também. Conseguimos identificar alguns fatores de depressão, conseguimos olhar para um parto e saber que se calhar foi envolto com alguma violência e conseguimos pensar nisto de outra forma. E temos alguns recursos que
que outras gerações anteriores não tiveram. Portanto, eu acho que estamos aqui num ponto em que conseguimos olhar para a terapia como um bem, e uma mais-valia, não é? Um bem precioso. Mas infelizmente ainda não está acessível a toda a gente, e sabemos que, por exemplo, há uma grande prevalência de doença mental durante a gravidez, e isto é muito engraçado, que antigamente até se dizia, erradamente, mas era o que se acreditava na altura, que a gravidez era o melhor antidepressivo, que de alguma forma o balanço hormonal todo iria colmatar qualquer falha que pudesse haver ali em termos de saúde mental. Então até as pessoas podiam deixar a medicação, etc, etc. Hoje em dia já sabemos que não é nada assim, aliás até é um fator de risco, não é? No sentido em que há uma maior prevalência durante este período, então temos de olhar. A conversa com a Ana também já foi muito nesse sentido, não é? E então acredito que realmente temos de olhar aqui para a saúde mental dessa forma. Mas além da saúde e da doença, eu acho que a maternidade é um grande mote de desenvolvimento pessoal, e é assim que eu também prefiro olhar para ela, não é? Então saber que é um período que sim, que traz os seus desafios, traz as suas sombras, há feridas que às vezes nós nem sabíamos que tínhamos, e de repente vamos começando a senti-las e elas vêm à superfície e nós vamos ter de lidar com elas. Tem essa parte toda, tem a parte toda da perda de controle, que a maternidade traz, em que nós não conseguimos controlar tudo o que acontece, não é? E temos de lidar muito com os imprevistos, e isso também traz o seu quê de desafio, etc. Temos muitas destas coisas, temos também crises em termos de identidade, quem é que eu sou agora? Mas eu também acho que a maternidade traz aqui uma oportunidade de reflexão sobre quem é que nós somos e onde é que nós estamos no mundo, de onde é que eu venho, quem é que é a minha família, quais é que são os padrões, o que é que eu gostava de mudar, o que é que eu gostava de manter, quais é que são os ciclos a quebrar, quais é que são os dons a enaltecer, não é? Então olhar sempre para esta forma assim muito também holística, e honestamente eu acho que a maternidade traz muitíssimas competências, portanto novas competências que nós até agora não tínhamos, e traz novas formas de estar na vida, não é? E traz também alguma reflexão sobre qual é que é o nosso propósito. Então também noto muito esta linha de pensamento, esta vontade de querer refletir sobre porque é que eu estou aqui no mundo e o que é que eu gostava de trazer, não é? Através das minhas crianças, mas através de mim também, do meu trabalho. Então sinto que a maternidade despoleta tudo isso. Mas também é um grande corte em relação à nossa vida anterior, antes da maternidade, não é? Porque muda muita coisa, nós temos de nos reajustar, e é aí que nós entramos também em crise, e a crise não tem de ser negativa. Pronto, é uma crise, não é? Temos de nos reorganizar, e então eu acho que a terapia surge como um checkpoint, sabes? Tipo ali uma base em que tu podes ir e pensar sem julgamentos, não tens alguém que te está a ouvir, que está em relação contigo, que não te apressa, sabes? Eu acho que a terapia, agora vou usar uma palavra um bocadinho polémica, mas é para mim um espaço sagrado. Sabes, há muito de sagrado na terapia, em nós estarmos de um para um com alguém, olhar nos olhos, fazer perguntas e querer ouvir as respostas, sabes, sem pressas, sem querer sair do processo. Eu acho que um bom processo terapêutico é isto, às vezes há dor, às vezes há sofrimento, e então o processo terapêutico tem de ser um sustento daquela vivência, não é? Portanto, não é querer tirar o sofrimento, querer tirar a dor, tirar a pessoa. Para isso a pessoa já tem as distrações todas na vida, não é? Então às vezes é só estar ali, permitir-nos sentir. Então por isso eu acho que é assim um espaço muito importante e único que não existe nas nossas vidas. Portanto, cada qual no seu lugar, não é? Uma relação, por muito boa que seja, não substitui um terapeuta. A relação mãe e filha também não, dos amigos também não, tudo tem o seu lugar, e eu acho que a terapia traz este espaço, sem pressa, sem grande tempo, em que nós podemos estar, simplesmente. Sabes, gostei mesmo muito dessa palavra polémica, sagrado, acho mesmo que é isso, é este sustento, não é? E tem aqui, e às vezes, e é só por essa razão que eu estou a sublinhar isto, importa mesmo lembrar que a relação terapêutica ela é diferente de qualquer outra relação. O terapeuta está com competências, com recursos, com uma perspectiva e um lugar bastante diferente, e isso à partida faz a diferença. Portanto, não substitui a conversa com a melhor amiga, com o parceiro, com a mãe, porque há este olhar e esta intenção terapêutica, e à partida um entendimento e um conhecimento
mais elaborado. Então, tanta coisa, estás a ver? Tu estavas a conversar e eu a pensar, quero isto, quero aquilo, portanto acho que vou começar por te perguntar, ou gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre identidade materna, porque a maternidade e a parentalidade, estamos aqui um bocadinho mais focados hoje na maternidade, mas a parentalidade em geral, com o homem, acontece de igual forma. Há aqui uma nova identidade, e uma nova identidade que surge de mãe e pai, mas que abala, e este abalar não é no sentido de ser destrutivo, é abala, coloca... fica diferente a nossa identidade, e podemos agora até isolar, à parte de sermos mães ou pais, à parte desse papel. Gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre maternidade e identidade materna. Tanta coisa, não é? Que nós podemos falar, não é? Estava-te a ouvir e estava a pensar, porque qual é que vamos escolher aqui na conversa? Mas, sabes, eu acho que nós, quando não tem de haver uma ruptura com quem nós somos, aliás, é muito saudável que não exista essa ruptura. Eu acredito que pode haver uma transição, acho que nem sempre acontece, mas pode haver uma transição para a maternidade que é gentil, que é suave, que é empoderada, e é exatamente para isso que nós trabalhamos, mas nem sempre ela acontece. Então, muitas vezes nós ficamos muito perdidas neste novo papel e a questionar tudo. Outras vezes nós queremos mesmo marcar ali uma grande diferença e estamos muito preocupadas em rejeitar quem éramos antes de sermos mães, porque agora gostamos mais desta nossa versão, e tudo tem o seu lado bom, tudo tem o seu lado negativo, não é? Então eu acho que quando há rejeição, às vezes nós também não estamos num caminho muito saudável, porque tem que estar tudo muito, muito integrado e a fluir. Então eu acho que a criação da identidade faz-se sempre em dois polos. A olhar para trás e a integrar aquilo e a aceitar com muita compaixão aquilo que nós sabíamos, as escolhas que nós fizemos até aqui, as vivências que nós tivemos, a ir buscar e transformar alguma sabedoria disso e trazer para cá, e a construir um novo papel, um novo rumo. Então eu acho que faz-se sempre nestes dois polos, sabes? Ao ir atrás, ao recolher informação, ao recolher vivências, insights, e depois também a trazer para aqui e ter esta expansão, não é? E eu olho também muito para o pós-parto e digo sempre às minhas clientes, sim, é um tempo de recolhimento, sim, tens de ficar para dentro, tens de ir para dentro, tens de refletir, tens de estar contigo, com o teu bebê, mas também é um tempo de construção, de expansão, não é? De te permitires saber o que é que tu gostas. E às vezes tenho clientes que até me dizem, ei Joana, parece uma adolescente, eu agora de repente parece que tenho todos os interesses e mais alguns, e na verdade não me interesso por nada. E eu digo, é super saudável, vai, explora. É mesmo um tempo para explorar, porque tudo mudou, não é? Ou muita coisa mudou na tua vida, e é normal que os teus interesses também mudem. Portanto, explora, vê o que é que te faz sentido, e se te faz sentido hoje, é o que é realmente valorizado. Amanhã pode não fazer, está tudo bem, segues em frente, não é? Estamos sempre aqui neste período áureo para também nos permitirmos escolher coisas que possam ser também mais em linha com aquilo que nós queremos. E depois, realmente, como estávamos a falar em termos de desenvolvimento, eu acho que é muito isso, novas informações que chegam, e que nós vamos integrando, coisas que nós nunca se calhar pensamos admitir que seriam vitais para o nosso bom desenvolvimento. Por exemplo, posso-te dar exemplos, mas assim de forma geral é isto. Não sei se faz muito sentido o que te estou a dizer. Faz total. Aliás, tu já começaste por dizer isso logo no início, que vês a maternidade como uma oportunidade de expansão, de desenvolvimento. Às vezes a sensação que eu tenho, gostava de partilhar isto contigo, e se calhar esta é também a minha experiência mais pessoal, é que é uma oportunidade de estabelecer um compromisso ainda maior com uma vida alinhada com quem eu sou, e este com quem eu sou está em barra com quem eu quero ser. Porque é quase como se assumíssemos que estamos sempre num caminho, mas há aqui, não sei, gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre isto na tua experiência com outras mães. Se sentes que a maternidade é aqui uma oportunidade, um ponto de partida para bora lá viver
como eu quero viver, com o significado que eu quero ter para a minha vida, sendo o guia que eu quero ser, porque enquanto mães e enquanto pais, eu gosto muito de pensar em nós como guias, como alguém que vai à frente a mostrar como é que é. Então gostava de te ouvir um bocadinho, não sei se aquilo que eu disse faz sentido, gostava de te ouvir um bocadinho a conversar sobre isso. Uhum. Sim, é verdade. Sabes que a maternidade não é o único fator de desenvolvimento que provoca este tipo de modo para pensarmos, refletirmos, mas realmente é muito poderoso, não é? É muito poderosa. E então eu sinto que surge muito esse. Muitas vezes é o poder que se sente durante a gravidez, o poder que se sente durante o parto, ou o poder que se sente durante o pós-parto. Às vezes é tão. Inabria, sabes? Ficamos um bocadinho ofuscadas com este poder e então sentimos-lo e queremos fazer qualquer coisa, mudar o mundo, e isto é ótimo. Mas também às vezes acontece pela falta de poder, sabes? Que nem sempre as pessoas têm uma gravidez positiva, uma experiência de parto positiva. Os pós-partos às vezes são muito difíceis e às vezes aquilo que sentem é muito essa falta de controle, e de poder, não é? Sentem-se muito pronto, expostas, muito vulneráveis, mas efetivamente também presas aqui a um sistema que não as serve. E às vezes também é desta dor, às vezes também é deste sofrimento que nasce essa vontade de agarrar as rédeas. E é muito comum ver mulheres também com experiências menos positivas de gravidez, parto e pós-parto, agarrarem a vida de uma forma mesmo inspiradora, sabes, a pegar nestas experiências e a ressignificá-las e a trazê-las para a sua vida, às vezes de uma forma muito até evidente, muito ativista até nestas áreas. Isto acontece muito, outras a procurarem profissões mais aproximadas. Isto também aconteceu comigo, que eu acabei por me especializar na área e como doula. Sei de outras mulheres que vão e o caminho é por via de apoio à amamentação, etc., muito de luta dos direitos das mulheres. Portanto, isto acontece, às vezes é este ressignificar da dor que leva a este desenvolvimento todo, que está muito alinhado com valores, está muito alinhado com aquilo que tu queres fazer, a tua marca no mundo. Outras vezes vem realmente eu vivi esta experiência tão positiva que eu agora quero passá-la também a toda a gente, então também de uma forma muito inspiradora também se podem tornar ativistas, mesmo nos círculos de amigos, não é? Isto, o ativismo não tem de ser tipo sair à rua, não é? Então pronto, acontece muito isto também por via do poder que se vive ou que não se vive nestas experiências. Pelo menos tem sido muito essa a minha experiência terapêutica, não é? Portanto, quando estou com as mulheres, vejo muito estes dois padrões e sem dúvida queria aqui acrescentar talvez um terceiro, que tem muito a ver com esta filosofia de parentalidade intencional, gentil, etc., que é sermos modelos, que no fundo era o que tu estavas a dizer, sermos guias, e o reconhecimento de que a parentalidade positiva não está completa se nós também não formos alvo dessa mesma parentalidade gentil. Ou seja, se eu também não quiser ser um exemplo, se eu também não quiser trabalhar em mim, se eu não me quiser acolher na minha plenitude, se eu não me quiser acolher como este leque, esta palete de emoções, sabes, de género, se eu não quiser acolher tudo também, então pronto, é um bocadinho por aqui. E acho que há este despertar desta consciência, desta compaixão em relação a si mesmas e desta orientação de propósito. Tem sido um bocadinho por aqui a minha experiência. Que na verdade acredito que a grande maioria das mulheres que procurem ajuda partem deste lugar de dor, de experiências negativas. A maioria, sim, mas já não é uma esmagadora maioria, que é uma coisa que me deixa muito, muito feliz. Eu acho que cada vez há mais este reconhecimento de que tu não precisas de estar traumatizada, em crise, não precisas de estar num estado clinicamente alarmante para poderes usufruir da terapia, e eu acho que isso é a coisa mais bonita de sempre, não é? E aliás, até te digo, gosto muito destes processos em que as pessoas não vêm em crise, que só querem ir a fundo, sabes? Tipo, temos tempo, não há nada para resolver assim de mais imediato, então
são viagens também muito ricas e muito profundas, não é? Porque vamos onde temos de ir, onde a conversa nos leva, onde a terapia nos leva, não é? E às vezes vamos para sítios que nunca imaginamos que iríamos na primeira sessão, mas acabamos lá e são extremamente curativos, sabes? São extremamente curadores, transformadores, não é? Então conseguimos olhar para a nossa vida de uma outra perspectiva, completamente diferente se nunca tivéssemos feito aquela terapia. Então acaba por ser muito enriquecedor e cada vez mais, sim, é de um lugar de dor, mas às vezes é de um lugar de curiosidade e de compromisso com o meu valor e com a pessoa que eu sou, que também as pessoas chegam a terapia e é uma coisa que me deixa mesmo muito, muito feliz, porque acho que é um caminho maravilhoso. Eu diria que esse termo que usaste agora parte de um lugar de compromisso com o meu valor, é ingrediente, é assim, uma variável daquelas constantes na parentalidade que todos nós desejamos, positiva, consciente, intencional, mas essa parentalidade que nós desejamos terá com certeza esta noção do meu valor e, portanto, olhar para dentro, entender-me enquanto mãe, enquanto pai, reconhecer-me na minha história, no momento atual, nas circunstâncias atuais, faz total diferença. Que, assim, para quem nos ouve, da tua experiência, que entraves, o que é que pode fazer alguém que está a ponderar procurar ajuda a este nível, procurar este suporte, o que é que pode fazer alguém adiar esta procura de ajuda? Nesta fase particular da vida, eu diria que às vezes é um certo modo de sobrevivência. Às vezes já sentimos que estamos no limite daquilo que nós conseguimos suportar e incorporar no nosso dia a dia. Às vezes a terapia pode parecer um grande compromisso e as pessoas não estarem prontas e disponíveis, não é? Porque às vezes já estamos mesmo no limite do nosso stress, da nossa ansiedade. Isto lembra-me uma coisa muito engraçada, sabes? Também tenho formação em mindfulness, então também acabo por estar muito por dentro. E então há assim uma citação muito, muito engraçada que é quando estou bem medito 10 minutos, quando não tenho tempo medito 2 horas, uma coisa assim. Mas para percebermos que realmente às vezes as coisas que não temos tempo são as coisas que nós mais precisamos. Então, se calhar, deixava aqui também o apelo: que se for uma questão de dar prioridade, às vezes é mesmo é assumirmos esse compromisso de que, opa, vai ser bom para mim e eu vou, não é? Mas muitas vezes é um certo estado de não consigo aguentar mais coisas novas, mais estímulos na minha vida, já estou aqui um bocadinho no limite. Mas pronto, deixar aqui também um bocadinho o convite de, pá, se sentem que era importante, pá, experimentem, atrevam-se também, porque é um processo que requer alguma coragem, mas nunca estão sozinhas, não é? Eu acho que é muito isto. Lá está, nós podemos fazer o nosso desenvolvimento sozinhas, tipo no nosso silêncio da nossa casa ou a consumir programas, etc. Mas é diferente quando estamos em relação terapêutica, não é? E sentirmos que temos sempre ali uma mão que não nos deixa, que às vezes é uma pessoa que nos acolhe, mas desafia, mas não nos deixa, não é? Então nunca fazemos sozinhas. Outra coisa, realmente ainda há um bocadinho o estigma que ainda temos de como assim vou para a psicóloga, quer dizer que não estou a ser capaz de lidar com isto sozinha. Então, às vezes há muito este estigma do eu tenho que ser capaz de viver isto sozinha, todas as outras mães conseguem, porque é que eu vou pedir ajuda, não é? E não é isso, não é disso que se trata, não é de não conseguir, é de realmente querer trazer mais qualidade de vida à sua vida, e é uma intenção ótima, não é? De se ter. Que é muitas vezes o significado que muitas mães e pais atribuem então, se eu estou a precisar de ajuda, significa que não estou a ser tão bom ou tão boa quanto deveria. Se significar alguma coisa, precisar de ajuda, há de ter o significado oposto, certo? Que é este reconhecer de que eu sou uma peça fundamental e que para a coisa funcionar melhor, a base que sou eu importa, ou ficará tudo muito melhor se eu também me envolver e também cuidar e curar o que tenho para curar. Falavas de coragem. E eu percebo teres usado esse termo coragem. Gostava só aqui de acrescentar que, e esta é a magia dos processos terapêuticos, é que é uma coragem acompanhada.
Nada acontece de forma solitária. Este olhar é sempre a dois e há de ser sempre, em princípio, ao ritmo de cada mãe, de cada pessoa. E é isso que eu acho que está em falta nestes processos de acompanhamento da maternidade, sabes? Eu acho que durante muito tempo, ou já estamos há muito tempo a viver num processo muito standardizado, que não nos serve, não é? Esta transição que falávamos, esta transição gentil, poderosa para a maternidade não se faz com consultas rápidas, não se faz com ecografias, não se faz com protocolos de maternidade standardizados para toda a gente, faz com apoio individualizado, faz-se com, faz-se com este processo de dar significado ao que estamos a viver, ressignificar coisas que estão para trás e faz-se, e é engraçado que a própria OMS recomenda isto, ou diz que não basta uma experiência em que as pessoas estão vivas e saudáveis, tem de haver uma experiência que é qualificada como poderosamente positiva, né? Para que esta transição seja bem feita. E eu acho que é aqui que a terapia depois também acaba por fazer aclimatar este espaço que não está a ser, não está a ter resposta desta individualização, deste cuidado de um para um, não é? Então eu acho que é aqui que o valor realmente reside, pronto, e os psicólogos são uma forma de entregar esse valor muito poderosa. E que desbloqueadores, ou seja, quando, da tua experiência, o que é que oportunidades de expansão, o que é que se desbloqueia quando podemos e temos a oportunidade de vivenciar este suporte que não é um luxo, mas este suporte de olhar para dentro, de ressignificar, de reparar em padrões, gostava de ouvir um bocadinho falar sobre isso, que oportunidades de expansão é que se observam, e eu acredito que a tua resposta terá aqui, do ponto de vista individual, a posição da mãe, mas depois ao nível da família também muitas oportunidades se podem apresentar, portanto gostava de te ouvir falar um bocadinho, Joana. Sabes que muitas vezes estava-te a dizer que eu também acredito sempre em dois polos, ali o futuro e também o passado, se quiseres um terceiro polo, tipo aqui o enraizamento no presente, mas muitas vezes muitas das questões que chegam à consulta têm muito a ver com vivências que nós fomos fazendo ao longo dos nossos anos e é muito curioso ver que à medida que os nossos filhos vão crescendo e nós vamos passando por fases que são mais desafiantes, outras menos desafiantes, mas que até nos trazem alguma coisa, mexem connosco, às vezes nós vamos atrás, tipo na história, e percebemos que há muita dor por volta daqueles anos quando nós tivemos aquela idade do nosso filho, ou então fazemos questões aos nossos pais sobre como é que abordaste estas questões e a resposta é extremamente dura para nós, porque se acreditamos numa parentalidade positiva, gente, estamos a fazer o nosso melhor com o nosso filho e depois ouvimos que connosco não foi assim, aliás, aquilo que nós identificamos como resposta é algo violento ou agressivo, é muito difícil para nós lidarmos com esta dor, não é, da criança que fomos, não é? Então é muito este trabalho de, ok, irmos atrás também, percebermos que há dores que nos chegam agora ao dia de hoje que têm a ver com a forma como nós também fomos educados, como fomos criados, com a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, porque a parentalidade é um grande mote para isto, não é? À medida que vamos cuidando dos nossos filhos, vamos fazendo a ponte com a criança que nós fomos, acredito muito nisto e às vezes surgem memórias até muito perturbadoras, muito desconfortáveis sobre isso, então é também estar com essas memórias e muitas vezes já há esta vontade de reconciliação ou de reescrever um bocadinho o passado, reinterpretar aquilo que aconteceu e dar um novo significado a tudo isto e à relação que temos com os nossos pais, e às vezes há mesmo esta tentativa de concertação de uma relação que já está quebrada. Então eu acho que depois acaba por ser também todo um grande processo de aproximação dos nossos pais. Às vezes não é a aproximação e nem isso é um objetivo, mas há esta reflexão sobre de onde é que vêm as nossas feridas e o facto de nós termos alguma noção de onde é que vem dá-nos algum poder de escolha sobre as ações que nós temos no presente, não é? Se eu sei que o meu filho
gritar me provoca muita ansiedade, porque eu fui uma criança que nunca se pôde exprimir. Então, e a minha tendência é para repetir o padrão e pedir para ele não gritar, não falar, para estar calado. Eu sabendo que quando ele grita é exatamente essa ferida de não ser ouvida que mexe comigo, não é? Então eu posso escolher um curso diferente de ação, eu posso tentar acolhê-lo, não é? Já não tenho de o calar, já não tenho de repetir o padrão, ou então outras coisas, não é? Mas isto eu acho que o que se ganha mesmo é a consciência, sabes? E a consciência traz uma coisa maravilhosa, que é o poder de escolha. Já não és escravo de uma tendência, de um padrão, tu podes escolher fazer diferente e podes saber aplicar compaixão a ti mesma, porque muitas vezes o lugar onde nós estamos quando somos feridos é um lugar de extrema impotência, de extrema dureza também para connosco, quase eu não mereço isto. Então aplicarmos também a compaixão em nós próprios, acho que é super diferenciador, sabes, e muda completamente o rumo às vezes da relação parental que temos com os nossos miúdos, mas também a relação que temos connosco mesmas e com os nossos pais. Portanto, afeta tudo e afeta também a relação em casal, não é? Porque se eu for capaz de ter esta consciência, trazer e perceber que isto está a acontecer com o meu companheiro, eu também posso dizer assim: olha, eu sinto que estás agora a ser um bocadinho mais duro com o nosso filho e eu acho que pode ter a ver com isto, mas é tranquilo. Então saber identificar os triggers à distância, não é? Aquilo que nos desperta esta intensidade toda emocional para também podermos agir. Mas essencialmente acho que é isto que desbloqueia, é esta consciência. Essencialmente, sim, de forma muito curta. E esta oportunidade de fazer diferente que a consciência traz. Sim, ou de fazer igual, sabes? Ou de fazer igual. Mas é a oportunidade de escolha. Eu acho que às vezes estamos muito focados em eu quero fazer diferente, né? E é assim uma reflexão também interessante que se pode fazer, que é às vezes quando queremos fazer tudo diferente dos nossos pais, se calhar o foco está em nós e não na nossa criança. Somos nós que queremos receber aquilo tudo diferente. Isso é tão importante. Não é? E se calhar a nossa criança, a criança que está à nossa frente, o nosso filho, se calhar precisa de coisas outras necessidades, sim. Mas sim, vou repetir, porque eu acho que isto é mesmo interessante, que é esta ideia de que às vezes quando queremos fazer tudo diferente, se calhar a intenção e o foco da ação não está nos nossos filhos, mas em nós, e quando temos consciência disso também, em princípio, não será isso que queremos. E o desgaste que isso provoca em nós, não é? Estar sempre a tentar fazer diferente, não posso fazer igual, não é? Então eu acho que isto que estávamos a falar de identidade materna acaba por ser muito crucial, quer dizer, ok, mas quem é que eu sou? Não é? Ok, eu tenho a minha história, tenho tudo, toda a parte ancestral, tenho tudo isso, ok, mas quem é que eu sou, não é? Eu tenho poder de escolher quem é que eu sou, em quem é que eu acredito. Sim, tenho uma influência, mas não determina, não é? Quem é que eu sou, quem é que é este filho, o que é que ele me pede, não é? E algures nisto encontrar o nosso equilíbrio, encontrar a nossa identidade e a nossa âncora e irmos para esse lugar seguro cada vez que nos sentirmos perdidas. Não, mas eu acredito nisto, ok? Então acho que é essa leveza, essa paz que nos traz estes processos terapêuticos, sabes? É saber onde é que eu estou e para onde é que eu quero ir. Sim, e enquanto eu via, quase que me precipitava aqui a acrescentar que é também trazer para a maternidade uma experiência de leveza e que pode ser um lugar encantado. Tem imensos desafios, mas quando conseguimos que o foco seja olha eu a desenvolver-me também, olha também eu a fazer o meu caminho enquanto mãe, pode ser assim completamente encantador estarmos neste papel e nesta experiência. Mas isto implica aqui libertar de muita coisa e não conseguimos sempre, acredito eu. Nem sempre e nunca totalmente, não é? Mas conseguimos grande parte. Até vou confidenciar, portanto, uma das grandes questões que trazem as pessoas até a mim é um trauma de parto. Quando o parto ocorre em contextos muito violentos ou muito além muito longe da expectativa inicial, não é? E traz aqui alguns desafios. E é comum perceber que muitas vezes as mulheres apercebem-se que aquilo que mais as magoa no parto não tem a ver só com o parto, tem muito a ver sobre elas mesmas e sobre a forma como elas estão na vida. E então
a grande parte da ressignificação desta experiência é, ok, então é esta uma lição que eu posso trazer deste parto que não correu como eu queria, ou como eu merecia. Então é já, ok, então como é que eu posso olhar para a minha vida e tentar aplicar aqui melhor os meus limites, não é? Então isto vai-se fazendo tipo com vários episódios da maternidade, e aqui o parto é um deles, mas muito nesta lógica de, epá, eu posso mesmo fazer diferente, sabes? Eu posso pegar nestes desafios que eu estou a viver agora e trazer aqui alguma força, sabes? Eu acho que é um bocadinho isto. Uhum. Olha, estava há bocadinho a consultar em quanto tempo iríamos já de episódio, não te vou dizer. Gostava de te ouvir falar sobre maternidade e ancestralidade. Desculpa as minhas perguntas serem super abertas, talvez complique um bocadinho, mas vá, eu confio na forma como Exato, vamos confiar. Então, olha, se calhar vou responder esta pergunta de uma forma pessoal. Eu vivi uma segunda gravidez de risco, e isso fez-me ponderar muito a relação com a minha filha. Eu sabia que aquilo ia ter algum impacto na relação com a minha filha, mas eu não sabia de que forma, e não sabia se eu ia ser mais protetora dela, se eu ia achar uma mulher muito mais forte, sabes? Não sabia muito bem como é que isto ia impactar a forma como eu ia ter a minha relação com ela, não é? Então depois também no pós-parto surgiram alguns desafios em termos de amamentação, na verdade, ou de ganho de peso, ou lá o que nós queremos chamar, e eu comecei a ficar muito, muito ansiosa, e então eu fui fazer a minha psicoterapia, não é? Porque também faço, porque também preciso dela, e foi muito bom para mim poder ir para trás na minha família e perceber que houve crianças na minha família que não foram tão saudáveis, ou e mães que viveram momentos dramáticos com as suas crianças. Então foi-me muito útil perceber que eu não era a única que estava a viver, e a minha atenção era uma situação muito benévola se fôssemos comparar, mas no sentido de eu conseguir olhar e perceber que não era a única. Isso deu-me um sentido de comunidade muito forte, sabes? E deu-me muita força para continuar a lidar com aqueles desafios que estavam a surgir, e ao mesmo tempo deu-me o poder de me libertar de, epá, este é o vosso sofrimento, eu não tenho de estar a sofrer mais do que aquilo que a situação me pede. Porque se eu for olhar para a minha situação, não é dramática, não há nada de errado aqui, é só uma questão de eu gerir bem estes dias, e ter-me essa oportunidade também de me libertar desse peso, dessa ansiedade que chegava até mim, porque mulheres na minha família também tinham vivido momentos muito dramáticos com os bebês. Então foi este processo de, reconhecer que a dor delas era a dor delas, que não tinha de passar para mim, e que na verdade eu consegui olhar para a situação de uma forma mais leve, aquela que eu estava a viver. Então foi assim muito, muito bom. Por um lado deu-me essa força, por outro lado deu-me esta clareza de que, não tenho de estar aqui a repetir padrões, eu não tenho de estar ansiosa por lealdade à minha avó. Eu gosto muito dela, ela viveu realmente um momento muito dramático, amo-a imenso, amo muito essa bebê, mas não é a minha história, não é a minha, não é a minha, da minha bebê, não é? Então eu acho que às vezes olharmos para trás traz esse poder, sabes? É só mais uma ferramenta dentro daquilo que nós podemos fazer num processo terapêutico, sabes? Mas eu acho que é uma ferramenta que pode ser muito poderosa. É perguntar-nos, ok, que feridas é que isto abre, esta situação que eu estou a viver? Quem é que já viveu isto antes na minha família? E às vezes pode ser só um mote para nós encontrarmos coisas que precisam de ser processadas, ok? Então eu acho que é muito rico olharmos para a nossa ancestralidade, e isto é particularmente também muito interessante nos partos, nas histórias de parto. Vejo muito já, pois a minha avó teve um parto muito complicado, eu se calhar também vou ter. Às vezes surge assim, sabes, de forma muito concreta. Então desconstruímos isto, sim, mas olha, não precisas ter um parto muito complicado só porque a tua avó teve. Sim, mas a minha avó era uma pessoa muito forte. Pois tu também és à tua maneira, ela tinha os seus desafios, traz outros, esse não tem de ser um desafio teu. Então também ir muito desconstruindo isto, mas a ancestralidade traz-nos muita coisa
que está no nosso coletivo, no nosso inconsciente, ideias que nós trazíamos, crenças que nós trazíamos, e às vezes ao irmos mexer em histórias da nossa família, nós conseguimos trazer isto à superfície e permitir que isto seja trabalhado em consulta, sempre com a lógica de que nada é determinista, mas influencia. Então, se pudermos também olhar para isto com muito amor, também conseguimos também libertar também novamente para vivermos de forma mais leve. Então eu acredito que é um processo muito transformador, e pronto, sempre com esta responsabilidade de fazer a ponte com o presente e com o futuro que está a ser trabalhado e decidido agora, não é? Sempre com esta consciência e com esta noção. Obrigada. Tenho aqui coisas para te perguntar, porque enquanto ias falando eu pensava, quero agarrar. Então, este reconhecimento de que existe aqui uma consciência e, se quiseres, um inconsciente familiar, de que todos nós vamos de uma forma mais ou menos organizado, consciente, vamos processando, acumulando histórias, vivências, padrões, é este reconhecer, esta ponte com quem está para trás de nós, é trazer para o entendimento que temos sobre as situações esta consciência, certo? Exatamente. Exatamente. E falaste de um termo que eu quero sublinhar e trazer para a conversa, porque acho que é muito útil. É muito útil em processos terapêuticos e às vezes é útil, mesmo fora de processos terapêuticos, nós termos podermos equacionar que pode tratar-se de. E gostava que me falasse um bocadinho, disseste por lealdade. Gostava que me falasse um bocadinho assim, de forma muito breve, como é que por vezes nós próprios vamos estabelecendo lealdades, algumas com uma maior noção, outras sem noção nenhuma, mas que vão comprometendo quem somos, a forma como nos relacionamos e muitas vezes também as nossas opções e ações na parentalidade. Olha, posso-te dar aqui um exemplo também muito, que acho que é assim muito flagrante, de um processo que uma vez acompanhei, de uma mulher que vinha de uma história familiar só de cesarianas. Todos os filhos dessa mãe tinham nascido por via de cesariana e isto era uma grande mágoa que esta mãe guardava, e falava aos filhos de um parto mesmo traumático, referia-se assim, sabes, género, foi o pior dia da minha vida, etc. Então esta mulher chega até mim, porque tinha acabado de parir, e tinha tido um parto vaginal, que era o que ela queria, era o sonho dela, como também era o sonho da mãe, ter tido um parto vaginal, e ela teve. Mas ela não se conseguia sentir, ela não conseguia, apesar de não ter havido violência, não tinha havido nada, ela não conseguia sentir felicidade e não conseguia dizer que era um parto feliz, porque isso magoava demasiado a mãe, ou ela achava que isso magoava muito a mãe. Então ela tinha tido esta experiência que ela queria, tinha sido uma experiência positiva do ponto de vista de que eram as coisas que ela queria e aconteceu, mas ela não se conseguia permitir assim mesmo a sentir felicidade, porque achava que ia magoar muito a mãe porque era um assunto tão sensível, e às vezes é isto, sabes? Então ela chegou a dizer que o assunto de consulta era mesmo para resolver o parto traumático que ela teve, e depois percebemos que não tinha havido um parto traumático, entendes? Era só mesmo esta lealdade que estava aqui a enevoar este sentimento que ela queria viver e não se conseguia permitir, que era a de felicidade por ter tido o parto que ela desejava e ter o encontro com o filho repleto de amor, mas por lealdade a esta mãe ela não conseguia sentir essa felicidade. Então foi muito este trabalho que fizemos até ela realmente sentir-se livre para poder dizer simplesmente que tinha tido um bom parto, sabes? Isto é um exemplo muito concreto, né? Mas e muito fácil, acho eu, de perceber. É isso. Eu acho que eu ficava aqui horas a conversar, mas já vamos assim num episódio muito
avançado e, portanto, acho que, não sei, tens assim... Eu tenho uma última pergunta para te fazer, que eu decidi que seria a pergunta constante a todos os convidados, mas antes de avançar com a última pergunta, acho que quero perguntar-te se tens alguma coisa mais que gostasses de acrescentar, referir. Só dizer que fazer terapia é bom, que não deve assustar, porque nunca estamos sozinhos. Acho que é um bocadinho essa a mensagem, de que não é sinal nenhum de que estamos a falhar, não é sinal nenhum que somos mais insuficientes. Significa simplesmente que nós vamos procurar um lugar para pensar e refletir e viver mais alinhadas também com os nossos valores, com a nossa verdade, e só coisas boas podem surgir deste processo. Acredito muito nisso, né? Então, deixar também essa mensagem que acho que é importante. Boa. Obrigada. Então, para terminar, gostava de te perguntar, eu acho que eu própria não sei muito bem como é que vou formular sempre esta pergunta, mas basicamente vou assumir que a cada entrevista eu faço um treino. Gostava de te perguntar, imagina que tu podias escolher um sonho, uma visão tua para o mundo, e vamos mesmo assumir que a tua escolha iria realizar-se e, portanto, o mundo viveria essa tua escolha. Qual seria a tua escolha? Percebeste a pergunta? Percebi. Pânico. Não, percebi. Gostava que todas as pessoas pudessem nascer sem violência e com amor, e que a mulher pudesse sentir este poder esplêndido de transitar para a maternidade, de uma forma muito plena. Era isto que eu gostava. Acho que mudava o mundo. Não tenho dúvida. Boa. Obrigada, Joana. Acho que terminamos. Foi um gosto. Podem seguir e acompanhar a Joana nas redes sociais, nos quadradinhos do Instagram. Ela tem uma página maravilhosa que eu depois vou deixar tudo na descrição. Agradecer-te, Joana. Muito obrigada. Foi assim um gosto. Foi uma conversa muito bonita. Bem, acho que me vou despedir. Um beijinho e até para a semana. Obrigada. Obrigada por me ouvires. Se gostaste deste episódio, podes partilhá-lo com quem sentires. Se o fizeres nas tuas redes sociais, identifica-me. Vou gostar de acompanhar. Podes também deixar uma review na aplicação que usas para ouvir este podcast. E claro, podes ainda subscrever a minha newsletter em www.raquelqueirospinto.com para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, não te esqueças, através da educação podemos todos transformar o mundo num lugar melhor. E o teu valor é precioso nessa missão.